Boa tarde, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com saúde. Pessoal, nos bimestres passados, né, a gente tem estudado gêneros textuais como a lenda e o mito. Inclusive, eu ainda estou aguardando o reconto do mito da Vitória Régia, que eu passei para vocês como avaliação global, certo? Nesse bimestre, nós vamos conhecer mais dois gêneros textuais. Nós vamos conhecer o anúncio publicitário e o artigo de divulgação científica, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho essa tela. Esse anúncio publicitário, o que é um anúncio? Né? É algo que você vem mostrar alguma coisa. E publicitário tem a ver com propaganda, tem a ver com publicidade, certo? Então, o que vocês estão vendo nessa imagem? Com que intenção os anúncios, né, na Times Square foram expostos dessa forma? Por que aqui na Times Square, olha aqui, ó, todos esses anúncios foram colocados dessa forma? Aqui em Viçosa, onde a gente vive, onde é possível a gente encontrar anúncios como esses? Vocês já viram algum tipo de anúncios como esses aqui na nossa cidade? Sim ou não? Quando a gente vai andando pelas ruas, rotineiramente a gente pode se deparar, pessoal, com anúncios de lojas, anúncios de vários tipos de comércios, de supermercados, né? Normalmente os anúncios divulgam um produto ou um serviço. No caso de uma descoberta científica ou de algum procedimento, como é feita essa divulgação? Então, nós vamos iniciar, pessoal, nosso estudo. Deixa eu só alterar aqui essa tela aqui. Nós vamos iniciar o nosso estudo do bimestre, certo? Com anúncio publicitário, certo? E nós vamos ver mais especificamente, né? O que esse anúncio publicitário quer dizer? Onde é que ele está presente na nossa vida, né? Como a gente pode encontrar? Para que ele é feito, né? Quem faz esse anúncio? Então, são todas essas características que a gente precisa conhecer para que a gente possa analisar todas as características dessa tipologia textual. Ok? Então, o anúncio publicitário, você vai ler anúncios publicitários nesse capítulo e aprender sobre suas características. Antes disso, leia a respeito da história da publicidade e veja como ela se desenvolveu no nosso país. O que é a publicidade, né? A publicidade, como toda comunicação humana, sofreu transformações ao longo do tempo. Sua origem remonta à antiguidade clássica, período em que a publicidade era realizada oralmente. Os anunciantes eram chamados pregoeiros e anunciavam vendas de gado e de outros produtos. Apenas em 1482, na França, surgiu o primeiro cartaz de que se tem conhecimento, produzido para anunciar um evento religioso. E vejam como a questão da publicidade, da propaganda, ela já é bem antiga, né? Percebam que desde o ano de 1482, não de uma maneira tão formal como a gente tem hoje, né? Mas essa publicidade, ela vem acontecendo há vários e várias centenas de anos. A primeira campanha publicitária foi criada por John Wanamaker e teve, inclusive, desfile de carros. Atualmente, as empresas investem em anúncios em celulares e redes sociais, pois esses meios atingem um número significativo de pessoas. O Brasil e a publicidade. Inicialmente no Brasil, a forma de divulgação de produtos e serviços era feita boca a boca. Antigamente, né? Muito antigamente, se falava muito, né? Para anunciar as características de um determinado produto, fazendo então uma propaganda, uma publicidade sobre esses produtos. Em 1913, surgiu a primeira agência de publicidade no Brasil. Apesar de ser nacional, usava métodos comuns no exterior.
apesar de ser nacional, usava métodos comuns no exterior, o que distanciava muito da nossa cultura. No final dos anos 20, o rádio chegou ao Brasil e revolucionou a forma de fazer publicidade. Os anúncios eram mensagens musicais publicitárias, conhecidas como jingles. Em 1950, com a chegada da televisão, eles ganharam outras características. Atualmente, a publicidade também é veiculada pela internet e hoje, principalmente, né, gente, pela internet, por meio da qual os anúncios circulam de forma mais dinâmica. Então, a gente percebe hoje, né, quando você abre uma página da internet, lá vem aquelas janelinhas, né, pulando, anunciando um determinado produto ou um serviço, muitas vezes aquilo ali até vírus, né? Mas todo o meio virtual hoje, ele está abrangendo muito a questão da propaganda, da publicidade. Porque visto que a internet hoje ela está presente em praticamente todas, né, se não for assim, mais de 80% das casas do país, então como ela tem uma forma de abrangência muito grande, então a publicidade se utilizou disso para poder lançar seus produtos e serviços através do meio virtual, né? Já que ele é direcionado a um público tão grande no país, certo? Lá na página 133, em um anúncio publicitário, o que mais chama a sua atenção? A linguagem verbal ou a linguagem não verbal? O que vocês acham, pessoal? O que chama a atenção, a linguagem verbal ou a linguagem não verbal? Pessoal, olha, quando a gente vê um anúncio publicitário, por exemplo, da Coca-Cola, né? Se eu estou usando o exemplo aqui da Coca-Cola porque é um exemplo bem conhecido por nós. Quando a gente vê um anúncio publicitário, principalmente dessas grandes empresas, a parte visual, né, a parte não verbal, ela chama muita atenção. Por quê? Porque ela causa, a função da propaganda é causar um impacto no leitor. E esse impacto ele é usado pelos publicitários de uma forma de mostrar letras diferenciadas, mostrar figuras chamativas, né? Mostrar cores bem vivas e atraentes, né? Então, essas características do anúncio publicitário, elas tendem a chamar cada vez mais a atenção do público leitor. Para quê? Para que haja um convencimento maior, né, do publicitário sobre os produtos ou serviços que ele quer apresentar. Observando individualmente os anúncios a seguir, com quais filmes você imagina que eles estão dialogando? Olha aqui, pessoal. O que vocês acham desses dois anúncios aqui? Shrek, de tão, tão distante para o hortifruti. Batatas do Caribe, uma batalha pelos tesouros da hortifruti. Aqui é a natureza e a estrela, né? Então, com quais filmes, né? A pergunta é, com quais filmes você imagina que eles estão dialogando, ou seja, que eles fazem referência, né? Então, a ideia é fazer vocês perceberem, né, que o publicitário, ele faz uma relação entre o produto que ele quer apresentar e algo já muito conhecido e que tem uma ligação, né, com o público jovem, o público infantil. Então, o anúncio A, que a gente está vendo aqui, ó, Shrek, né, ele dialoga com o filme do Shrek, não é isso? E o anúncio B, ele dialoga com o filme Piratas do Caribe, certo? Então, o anúncio A dialoga com o filme Shrek e o anúncio B dialoga com o filme Piratas do Caribe. Com base nas imagens dos anúncios, o que você imagina que eles estão divulgando, né? O que é isso aqui, então? É um chuchu. É um chuchu, né? E esse do segundo anúncio é uma batata, né? Então, eles estão
Eles estão divulgando legumes, que são destaques nas imagens dos anúncios. São legumes que são destaques nessa linguagem aqui dos anúncios. Por quê? Porque ele usou cores, usou palavras diferenciadas que fazem referência aos filmes, né, que dialogam, né, com esses gêneros. Então, o publicitário, ele tem uma característica muito marcante, que é ele precisa ser criativo, né? Ele precisa ser criativo para que ele chame a atenção do público leitor, né? Então, lá na página 134, compreendendo. Observe os cartazes dos filmes a seguir. O primeiro cartaz do filme Shrek, dirigido por Andrew Adamson e Vic Jenson, lançado em 2001. E o segundo cartaz, Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas, dirigido por Rob Marshall, lançado em 2011. Certo? Relacione os anúncios da página anterior aos cartazes de filmes acima, indicando com qual deles cada um dos anúncios dialoga. Certo? E a B. Que elementos sugerem o diálogo entre os anúncios e os cartazes? Quando um texto dialoga com outro, produzindo anteriormente no que se refere à temática ou à estrutura, ocorre uma intertextualidade. Pessoal, nós já estudamos a intertextualidade lá no bimestre passado, quando nós vimos que a intertextualidade acontece quando um texto ele faz referência a um outro texto, né? Nós vimos o exemplo lá da Canção do Exílio, né? Que faz referência, o hino nacional faz referência a algumas palavras da Canção do Exílio, né? Com a passagem da Bíblia também. Então, esses textos que quando eles dialogam entre si, quando eles fazem referência a uma temática pertencente a outro texto, ele acontece um fenômeno chamado intertextualidade. Ou seja, essa intertextualidade, né, é quando há uma relação entre um texto e outro, certo? Então, na letra A, relacione os anúncios da página anterior aos cartazes de filmes acima, indicando com qual deles cada um dos anúncios dialoga. Na letra A, então, né? A letra A dialoga com o cartaz do filme Shrek, né? O anúncio que é do Shrek, né? Ele dialoga com o cartaz do filme Shrek. Dialoga com o cartaz do filme Shrek. E o anúncio B, que é o Batatas do Caribe, dialoga, ou seja, ele faz uma referência, né, com o cartaz do filme Piratas do Caribe. Então, no anúncio A dialoga com o filme Shrek e o anúncio B dialoga com o filme Piratas do Caribe, ok? Na letra B, que elementos sugerem o diálogo entre os anúncios e os cartazes? Que elementos sugerem o diálogo entre o anúncio e os cartazes? No anúncio A, né? No anúncio A, há elementos que remetem à caracterização do personagem Shrek, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Olha, no anúncio A, aqui, olha, do Shrek, né? De tão distante para hortifruti. No anúncio A, estamos respondendo a letra B da primeira questão da página 134. No anúncio A, há elementos que remetem à caracterização do personagem Shrek, como a vestimenta e a cor verde do chuchu, né? Ao espaço, que é um castelo lá no fundo, olha, percebam, um castelo que fica atrás do chuchu, né? E ao título, que é o tipo e a cor da letra.
certo? Isso foi o que eu vou repetir. No anúncio B, há elementos como lenço, brincos e facas. Lenço, brincos e facas, que lembram aos acessórios do personagem principal do filme, e ao mesmo estilo de letra, olha, ao mesmo estilo de letra empregado no título do cartaz. Então, repetindo a pergunta: que elementos sugerem o diálogo entre os anúncios e os cartazes? Que elementos sugerem o diálogo entre os anúncios e os cartazes? No anúncio A, há elementos que remetem à caracterização do personagem Shrek, né? Como a vestimenta ou como a roupa, né? Como a roupa e a cor verde do chuchu. E há o espaço, que é um castelo ao fundo, e o título, que é o tipo e a cor da letra, olha. O tipo e a cor da letra. Já no anúncio B, há elementos como o lenço, o brinco e as facas, né? Que remetem aos acessórios do personagem principal do filme e ao mesmo estilo de letra empregado no título do cartaz. E ao mesmo estilo de letra empregado no título do cartaz. Lá na letra C ainda da primeira questão, qual é o efeito desse diálogo nos anúncios? Qual é o efeito desse diálogo nos anúncios? Qual que esse diálogo entre esses textos do filme, certo? E do anúncio? Qual é a consequência dele? Os anúncios provocam humor, né, gente? Os anúncios provocam humor. Na letra D, caso o leitor desconhecesse os filmes, esse efeito seria o mesmo? Vocês acham que se o leitor não conhecesse o filme do Shrek e visse só o anúncio, né? Esse efeito seria o mesmo? Sim ou não? Caso o leitor desconhecesse os filmes, esse efeito seria o mesmo? Não, né, gente? Claro que não. Porque o leitor não ia fazer uma relação entre os elementos comuns dos anúncios e dos cartazes dos filmes e, consequentemente, não ia alcançar a intenção do anúncio. Então, não, porque o leitor não ia fazer uma relação entre os elementos comuns dos anúncios e dos cartazes dos filmes e assim não alcançaria a intenção do anúncio. Assim, não alcançaria a intenção do anúncio. Não, pois não haveria uma relação entre os elementos comuns dos anúncios e dos cartazes de filme e, consequentemente, não alcançaria a intenção do anúncio. Segunda questão. Releia o trecho do primeiro anúncio publicitário. Aqui a natureza é a estrela. Aqui a natureza do primeiro anúncio publicitário, né? Lá embaixo, onde está perto da maçãzinha. Aqui a natureza é a estrela. Agora leia algumas definições da expressão em destaque. Estrela, estrela, substantivo feminino. Astronomia, corpo celeste que tem luz própria,
2. Corpo celeste luminoso que se observa à noite. 3. Desenho ou forma em que várias pontas partem de um centro. 4. Pessoa muito admirada pelo público. Astro. Um adjetivo. 5. Figura pejorativa, característica de quem exige ou tenta obter privilégios ou tratamento diferente dos demais e gosta de ostentar isso, né? Na letra A. Com qual dos sentidos acima a palavra estrela foi empregada nos anúncios? Com qual dos sentidos acima foi no sentido 1, o sentido 2, sentido 3, o sentido 4 ou o sentido 5? Com qual desses sentidos a palavra estrela foi utilizada no texto acima, nos anúncios, né? Com qual dos sentidos a palavra estrela foi utilizada? Respondam. Pessoal, olha, aqui a natureza é a estrela. Com qual dos sentidos acima a palavra estrela foi empregada nos anúncios? Foi lá no sentido do verbete 4, né? Olha, pessoa muito admirada pelo público, astro. 4, pessoa muito admirada pelo público, astro, certo? Letra B. Qual é a relação entre o significado dessa palavra e as imagens? Qual é a relação entre o significado dessas palavras e as imagens? Qual é a relação entre o significado dessas palavras e as imagens? Vou colocar o carregador nesse artigo aqui. Qual a relação entre o significado dessa palavra e as imagens? Ora, alguns produtos da hortifruti estão caracterizados como personagens de filmes, sendo, portanto, os astros da hortifruti, né? Muito admirados, assim como os astros de cinema. Ok? Assim, alguns produtos da hortifruti estão caracterizados como personagens de filmes, sendo, portanto, os astros da hortifruti. Sendo, portanto, os astros da hortifruti muito admirados, assim como os astros de cinema. Muito admirados, assim como os astros de cinema. Ainda na página 135, agora nós vamos explorar o anúncio publicitário. Para produzir um anúncio publicitário, é preciso levar em consideração o público-alvo e o objetivo que esse público pretende atingir. Ou seja, se eu vou publicar um produto, eu já tenho que ter em mente para quem eu vou, para quem eu estou direcionando aquele anúncio, né? De posse dessa informação, eu vou trabalhar essas características, né? Que eu vou mostrar para o meu público-alvo. A.
Qual o público-alvo dos anúncios lidos? Qual o anúncio da Hortifruti, não é a página Chuchueque, que é um chuchu, e Batatas do Caribe, que é uma batata, né? Batata branca. Então, qual é o público-alvo dos anúncios lidos? Qual é o público-alvo dos anúncios lidos? Consumidores de alimentos em geral. Consumidores de alimentos em geral. Consumidores de alimentos em geral. B. Qual é o objetivo desses anúncios? Qual é o objetivo desses anúncios? Qual é a função desse? O que esses anúncios querem, pessoal? Divulgar um produto ou serviço, né? No caso aqui, nesse caso, é divulgar a empresa Hortifruti, e convencer as pessoas a comprar os seus produtos. Divulgar a empresa Hortifruti e convencer as pessoas a comprar os seus produtos. Divulgar a empresa Hortifruti e convencer as pessoas a comprar os seus produtos. E convencer as pessoas a comprar os seus produtos. A segunda questão. Onde os anúncios publicitários costumam circular? Onde é que a gente pode encontrar, pessoal, um anúncio publicitário desse, né? Na internet está na cara, né? E é o meio de comunicação hoje mais utilizado para se fazer propaganda, anúncio publicitário, fazer o marketing da empresa, né? Mas além da internet, onde é que eu posso encontrar esses anúncios publicitários? Onde é que eles costumam circular? Onde é que esse anúncio publicitário costuma circular? Na internet, né? Claro que na internet hoje é a forma de comunicação mais usual. Em jornais, revistas, outdoors, né? Outdoors, panfletos e etc. Só um minutinho, uma pessoa. Então, na internet, jornais, revistas, outdoors e etc. Na página 136, geralmente o anúncio publicitário é constituído de linguagem verbal e linguagem não verbal. Explique de que forma essas linguagens se relacionam para gerar sentido ao texto. Geralmente, o anúncio publicitário é constituído de linguagem verbal e linguagem não verbal. Explique de que forma essas duas linguagens se relacionam para gerar sentido ao texto.
Como eu já expliquei para vocês, a linguagem verbal complementa a linguagem não verbal, né? Então, uma complementa a outra, deixando evidente, para quem conhece esses dois filmes, né, do Piratas do Caribe e do Shrek, a referência aos personagens Shrek e Jack Sparrow, né? Então, essas duas linguagens se complementam, deixando claro para quem conhece os filmes a referência aos personagens Shrek e Jack Sparrow. Logomarca, pessoal. Praticamente todos os anúncios publicitários precisam ter uma logomarca. Ele é um símbolo que identifica e representa uma empresa ou instituição. Geralmente é formada pelo conjunto de elementos visuais e gráficos. Geralmente é formado por um conjunto de linguagens visuais e gráficos. Quarta, um item importante de um anúncio publicitário é a logomarca. A. Contorne a logomarca dos anúncios da página 133. Contorne. Olha, o que é, deixa eu voltar lá para vocês verem. Contorne a logomarca dos anúncios da página 133. Estão vendo esse aqui? Olha, isso aqui, logomarca, é a marca registrada da empresa. Então, vocês iriam contornar essa logomarca da empresa, tá? Então, letra B. Com essa logomarca, é possível identificar o anunciante, ou seja, a empresa ou a instituição que realiza o anúncio. Quais elementos ajudam a identificá-lo? Então, com essa logomarca é possível identificar o anunciante, ou seja, a empresa ou a instituição que realiza o anúncio. Quais elementos ajudaram a identificá-lo? Quais elementos ajudaram a identificá-lo? Sim, né, gente? Sim. O anunciante é a empresa Hortifruti. O elemento que ajuda a identificá-lo é o nome da empresa na composição da logomarca associado às imagens de alguns produtos que ela comercializa. Então, sim, o anunciante é a empresa Hortifruti. O elemento que ajuda a identificá-lo é o nome da empresa na composição da logomarca, associado às imagens de alguns produtos que ela comercializa. Quinta questão. Quinta. Nos anúncios publicitários, geralmente, também aparece o slogan. O slogan é máxima ou frase curta, concisa e marcante. É a expressão concentrada que sugere uma ideia. É de fácil percepção e memorização e cristaliza a ideia central da mensagem. É uma expressão enfática, simples, resumida e dinâmica. O slogan dá a imagem dos bons resultados do uso de um produto. É o diferencial para a marca. Então, letra A. Assinale o slogan dos anúncios apresentados na página 133. Qual é o slogan, pessoal? Já que a gente diz que o slogan é aquela frasezinha, né, que vai expressar o foco central da empresa, né, a ideia principal da empresa. Então, de posse dessa informação, qual é o slogan? Qual é o slogan dos anúncios que a gente viu lá? Hortifruti? Ou aqui na natureza é a estrela? Hortifruti. Aqui a natureza é a estrela. Qual dessas duas frases representa o slogan da empresa? Aqui a natureza é a estrela. A gente não já disse, né? Que o slogan é a máxima, uma frase curta, concisa e marcante dentro da empresa, né? Então tá aqui ela. A frase que estava constando lá do lado da maçãzinha, né? Aqui a natureza é a estrela. Letra B. Qual é a intenção desse slogan? Qual é a intenção dessa frase aqui, pessoal? Que é característica da empresa? Mostrar, né?
mostrar a qualidade dos produtos que são comercializados pela empresa Hortifruti. Mostrar a qualidade dos produtos que são comercializados pela empresa Hortifruti. Mostrar a qualidade dos produtos que são comercializados pela empresa Hortifruti. Pessoal, essa sexta e sétima questão, vocês vão fazer, certo? Mas a gente não vai fazer agora. Vocês vão fazer, depois que terminar a aula, a sexta e sétima questão, tá bom? E vão enviar para o meu WhatsApp. Pesquise em revistas e jornais impressos ou na internet 2 exemplos de anúncios publicitários de produtos que você costuma consumir. No quadro a seguir, indique o nome do anunciante, reproduza ou cole a logomarca e, por fim, escreva o slogan. O que você vai fazer isso? Não são 2 anúncios, né? 2 exemplos? Qual é o anunciante 1? Anunciante 2. A logomarca do anunciante 1. A logomarca do anunciante 2. O slogan, que é a frasezinha que a gente já viu que vai representar a empresa do anúncio 1. E o slogan do anúncio 2, né? E a sétima, imagina agora que você é o anunciante de uma empresa. Que slogan você criaria para cada um dos produtos a seguir? Imagine agora que você é um anunciante de uma empresa. Que slogan você criaria para cada um dos produtos a seguir? Óculos com apenas uma lente, né? Gorro com orelhas de urso. Então, qual é o slogan que você iria utilizar para esse primeiro anúncio? E qual o slogan que você iria utilizar para esse segundo anúncio? Então, essa sexta e sétima questão, vocês vão fazer, certo? Para vocês me mandarem no meu WhatsApp, tá bom? Somente a sexta e a sétima questão, só foco dessa página. Somente dessa página, não mais. Certo? Oitava questão. Outro elemento importante em um anúncio publicitário é o título. Geralmente é a parte verbal com maior destaque. Identifique o título em cada um dos anúncios da página 133 e explique com que objetivo eles foram apresentados. Identifique o título em cada um dos anúncios da página 133 e explique com que objetivo eles foram apresentados. O Chuchueque, né? O Chuchueque e Batatas do Caribe, eles foram apresentados para chamar a atenção do leitor para o que seria anunciado. Chuchueque e Batatas do Caribe foram apresentados para chamar a atenção do leitor para o que seria anunciado. Foram apresentados para chamar a atenção do leitor para o que seria anunciado. Letra B. O que é possível concluir a respeito dos seguintes aspectos dos títulos? O tamanho da fonte, as cores e a composição textual. O que é possível concluir a respeito dos seguintes aspectos dos títulos? O tamanho da fonte, as cores e a composição textual. Respondam agora essa letra B da oitava questão da página 138. Então, pessoal, o que é possível concluir a respeito dos seguintes aspectos dos títulos: tamanho da fonte, as cores e a composição textual. A fonte
A fonte do título é maior que o restante da parte verbal do anúncio. A fonte do título é maior que o restante da parte verbal do anúncio. Em relação à composição dos títulos, incorporam-se também o nome dos vegetais, chuchu e batata, né? Chuchueque e batatas do Caribe, como a gente viu lá, associando-os aos títulos dos filmes com as quais dialogam. 9. No corpo do texto dos anúncios são empregadas frases curtas que complementam o título. A. Identifique o corpo do texto em cada um dos anúncios. Olha, no anúncio A, de tão distante para hortifruti, né? E no anúncio B, uma batalha pelos tesouros da hortifruti. Então, no corpo do texto dos anúncios são empregadas frases curtas que complementam o título. São aquelas pequenas frases como se fosse subtítulo, né? Na letra A, identifique o corpo do texto em cada um dos anúncios. No anúncio A, é de tão distante para hortifruti. E no anúncio B, uma batalha pelos tesouros da hortifruti. Letra B. Qual é a relação entre essas frases e as imagens dos anúncios? Qual é a relação entre essas frases e as imagens dos anúncios? Qual é a relação entre essas frases e as imagens dos anúncios? Qual a relação entre essas frases e as imagens dos anúncios? Reforçar o diálogo com os filmes. Reforçar os diálogos com os filmes. Reforçar os diálogos com os filmes. Ao apresentar elementos que lembram eles. Ao apresentar elementos que lembram eles. Ao apresentar elementos que lembram eles. No anúncio A referência de tão distante mostra a imagem do castelo ao fundo. No anúncio B, as palavras batalhas e tesouros remetem, ou seja, lembram, né, o universo das aventuras dos piratas, que são mostradas pela imagem da batata vestida de pirata, né? A 10ª questão. Com o objetivo de convencer as pessoas a adquirir um produto, os anúncios publicitários apresentam argumentos, mostrando, por exemplo, as qualidades, as características e a importância do produto. A. Qual é o argumento usado nos anúncios da página 133? A letra B. Que argumentos você usaria se anunciasse esses produtos? Que argumentos vocês usariam se anunciasse esses produtos? Que argumentos você usaria se anunciasse esses produtos? Ora, A. Qual é o argumento usado nos anúncios da página 133? Os produtos são de ótima qualidade, como as estrelas de cinema. Os produtos são de ótima qualidade,
como as estrelas de cinema. Os produtos são de ótima qualidade, como as estrelas do cinema. Letra B. Que argumentos você usaria se anunciasse esses produtos? Né? Essa resposta aqui é muito pessoal, pessoal. Quais os argumentos que você usaria se anunciasse esses produtos? Eu, se fosse, né? Se fosse essa publicitária, eu diria que são produtos de ótima qualidade, verdes, fresquinhos e saborosos, vindos agora, né, do seu produtor para a sua mesa. Então, a gente teria que utilizar palavras que chamassem a atenção do leitor, para que o leitor se convencesse do que a gente está querendo mostrar. Certo? 11ª. Veja outro anúncio publicitário. Preserve o maior recurso natural que existe em você. Essa campanha da Unimed Belo Horizonte. Saúde sempre. Então, dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Lembre-se dos rios, lagos e oceanos, mas não se esqueça da água que corre em você. Beba pelo menos 2 litros de água todos os dias, né? Então, na letra A, relacione os elementos indicados a seguir às partes correspondentes no anúncio. A, título. B, slogan. C, argumento. Qual é o título? Qual é o título que a gente pode ver aqui nesse anúncio, né? Título: preserve o maior recurso natural que existe em você. Então, o título seria a segunda opção. Preserve o maior recurso natural que existe em você. B, que é o slogan. Slogan seria saúde sempre. Olha, o slogan da Unimed. Saúde sempre. E, como C, o argumento, é o argumento que o publicitário vai usar para convencer o leitor a aderir a uma causa ou comprar um produto, né? Lembre-se dos rios, lagos e oceanos, mas não se esqueça da água que corre em você. Beba pelo menos 2 litros de água todos os dias. Então, argumento, letra C. Seria B, A, C. B, A, C. Letra B. Agora contorne a logomarca do anúncio. Qual é a logomarca do anúncio? Olha, Unimed Belo Horizonte. Unimed Belo Horizonte, ok? Pessoal, nossa aula está acabando. Vocês vão fazer para a gente corrigir na próxima aula a página 140 e a página 141 para a gente corrigir na próxima aula, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.